O tema da aula é a teoria geral sobre os condomínios. Vamos a uma leitura simplificada da conceituação do condomínio, tal qual previsto no Código Civil, bem como dos seus principais aspectos. Vamos à leitura do que explica o professor Carlos Roberto Gonçalves. Quando os direitos elementares do proprietário pertencerem a mais de um titular, existirá o condomínio ou domínio comum de um bem. Configura-se este, portanto, quando determinado bem pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre todo e cada uma de suas partes. E Plácido e Silva, no seu vocabulário jurídico, menciona que o condomínio vem do latim dominium, direito de propriedade, assinala a circunstância de ser a propriedade pertencente a mais de uma pessoa. Significa o direito simultaneamente tido por várias pessoas sobre o mesmo objeto, incidindo tal direito não em uma parcela determinada, mas num quinhão ideal, atribuído segundo a força do direito próprio de cada pessoa. Temos que dividir o condomínio em condomínio geral e condomínio edilício. O condomínio geral é subdividido em condomínio voluntário e condomínio necessário. E o condomínio edilício, por sua vez, podemos dividi-lo em condomínio de casas, de lotes, o condomínio em multipropriedade, o condomínio urbano simples. Vamos à leitura novamente do Código Civil acerca do que trata sobre o condomínio voluntário, que é o condomínio, como o próprio nome diz, instituído pela vontade dos condôminos em serem proprietários conjunta e simultaneamente do mesmo bem. Artigo 1314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação. Sobre ela, exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal, ou gravá-la. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação daquelas partes que são comuns, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. O artigo 1315, o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos. O artigo 1327 do Código Civil trata da outra subespécie de condomínio, que é o condomínio necessário, como falamos. O condomínio geral divide-se em condomínio voluntário e condomínio necessário. O condomínio necessário é principalmente o condomínio do muro,
Vamos à leitura do 1327 do Código Civil. O condomínio, por meação de paredes, cercas, muros e valas, regula-se pelo disposto neste Código. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. E aí temos o condomínio edilício. Falamos, temos o condomínio geral e o condomínio edilício. O condomínio geral divide-se em voluntário, necessário. E aí temos o condomínio edilício, do 1331 do Código Civil. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Esta é a característica determinante do condomínio edilício. Aluno, essa é a característica que vai distinguir o condomínio edilício do condomínio geral. No condomínio geral, a propriedade é simultânea, é conjunta, todos são donos de tudo. No condomínio edilício, ao contrário, existe uma parte que é propriedade exclusiva. Que parte é essa que é de propriedade exclusiva? É o lote, é a casa, é o quintal no condomínio de casas ou no condomínio de lotes. E qual que é a área comum? A área comum é a rua, é a calçada, é a área para recreação, lazer, é também o que mais? É a área verde, são todas essas áreas destinadas ao uso comum. Então o condomínio edilício, ele é marcado por isso. É isso que marca o condomínio edilício. São duas partes, a parte de uso exclusivo pelo condômino, somente o dono entra no apartamento, somente entra na casa, somente ele que vai entrar naquele lote. E tem aquelas áreas comuns, que é o elevador, que é a portaria, que é o estacionamento, que é o corredor. E no caso dos condomínios de casas e de lotes, nós vamos ter as ruas, as calçadas, a infraestrutura básica, vamos ter as áreas verdes. Esses são os componentes do condomínio edilício. Então essa é a marca principal, uma parte que é de uso exclusivo e uma parte que é de uso geral, essa parte que é de uso coletivo. O parágrafo 1º do artigo 1331 do Código Civil também traz para a gente uma importante disposição. Vamos lá, vamos para a leitura dele. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Isso aqui é mais essa parte final para os condomínios de apartamentos. Ainda, segundo o artigo 1331, parágrafo 2º, o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás, eletricidade,
a calefação, refrigeração, centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. As áreas comuns não podem ser vendidas, não podem ser separadas. Parágrafo 3º. A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Parágrafo 4º. Nenhuma unidade imobiliária poderá ser privada do acesso ao logradouro público, e o terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio, algo que também diz respeito aos condomínios de apartamentos. Devemos também ressaltar com vocês o seguinte: a doutrina, após o Código Civil, o novo Código Civil, estabeleceu o entendimento que o condomínio precisa ser instituído e constituído. O condomínio de lotes, de casas, ele é instituído através de uma incorporação imobiliária e ele é constituído através da convenção de condomínio. São dois atos administrativos que deverão ser praticados no cartório de registro de imóveis, de acordo com o procedimento previsto na Lei 4.591 de 1964, que exigirá um rol de documentos tanto para a instituição do condomínio como para a constituição do condomínio, que de qualquer forma vai exigir documento, certidão expedida pela prefeitura para instruir esses pedidos junto ao cartório de registro de imóveis. A instituição do condomínio edilício, segundo o artigo 1332 do Código Civil, institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar do ato, além do disposto em lei especial, que é a Lei 4.591 de 64, a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas umas das outras e das partes comuns, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns, e o fim a que as unidades se destinam, uso comercial, serviços ou moradia, atividade residencial. E a constituição do condomínio edilício, segundo o artigo 1333 do Código Civil, a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Para ser oponível contra terceiros, a convenção de condomínio deverá ser registrada no cartório de imóveis. A instituição do condomínio edilício, ela pode ocorrer
por um instrumento particular, mas ela também pode ser por testamento. Geralmente, por instrumento particular, na maioria dos casos, os condomínios edilícios serão instituídos através da incorporação imobiliária. O que é a incorporação imobiliária? Ela é a atividade de um empresário que viabiliza o projeto de um determinado empreendimento, submetendo-o ao regime especial da Lei 4.591 de 64 e faz oferta pública para a alienação das unidades futuras, acompanhando e responsabilizando-se pelo empreendimento até o final. Esse é o conceito dado por Caio Maio da Silva Pereira, é o autor da Lei 4.591 de 1964. E a Lei 4.591 de 64 estabelece em seu artigo 32 as hipóteses, aliás, os documentos, né? Os documentos que serão exigidos nesta incorporação imobiliária. E é o título de propriedade do terreno, certidões negativas de tributos federais, estaduais, municipais, a certidão vintenária do imóvel, até aí tudo muito semelhante, né, ao artigo 18 da Lei 6.766, né, a Lei de Loteamentos, projeto de construção devidamente aprovado pela prefeitura, entendeu? Projeto de construção aprovado pela prefeitura, o projeto do condomínio, cálculo das áreas das edificações, certidão negativa de débito perante a Previdência Social, o memorial descritivo das especificações da obra projetada, a avaliação do custo global da obra, a discriminação das frações ideais de terreno, minuta da futura convenção de condomínio, a declaração em que se defina a parcela do preço de que trata o artigo 39, inciso 2º, a certidão do instrumento público de mandato, a declaração expressa em que se fixe se houver algum prazo de decadência, o atestado de idoneidade financeira, declaração acompanhada de plantas elucidativas sobre o número de veículos que a garagem comporta, aqui já no caso dos condomínios edilícios destinados a apartamentos. E qual é a modalidade desses condomínios edilícios? Ele pode se apresentar através de quais modalidades? São as que nós vamos estudar no curso, que são os condomínios de lotes, os condomínios de casas. Nós temos também o condomínio em multipropriedade, que é uma inovação do Código Civil recente. Esse condomínio em multipropriedade nada mais é do que o time sharing, é o tempo compartilhado, é como se fosse um serviço de hospedagem, a propriedade, o uso da propriedade é compartilhado por um certo tempo ou por um agendamento com uma série de critérios estabelecidos no Código Civil. Nós também temos o condomínio urbano simples. Então, são esses aí que são as modalidades do condomínio edilício. Algumas delas vamos estudar amplamente aí, tal como o condomínio de lotes, o condomínio de casas, vamos analisá-los em videoaulas próprias. Portanto, aqui ficamos nesta conclusão de que condomínio geral é dividido em condomínio voluntário necessário e que temos também o condomínio edilício. Condomínio geral, condomínio edilício, e o condomínio geral divide-se em
Voluntário, as partes podem dividir uma propriedade, o condomínio necessário é o condomínio da parede, o condomínio do muro, e temos o condomínio edilício, que é aquele que há uma parte da propriedade que é de uso privativo, são as casas, os apartamentos, terreno, quintal, e aquela parte que é de uso coletivo, que são as áreas comuns.